Como você lida com seu passado? O que ele diz de você atualmente? Ele determina seus pensamentos, seus comportamentos, suas ações atuais? Ou ele é algo que ficou para trás e que já não tem influência nenhuma na sua vivência atual? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, o passado. Mas antes, peço que você já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva-se no nosso canal e lembre de ativar também o sininho das notificações, porque daí você fica sempre bem informado de todas as contribuições que a Escola do Sentido foi desenvolvendo. O que o passado significa para nós? Por que a gente tem essa sensação investigativa de que quer, né, do que quer que aconteça conosco, com quem somos hoje? Isso tem a ver, isso tem uma correspondência com o fato do nosso passado. O que isso te instiga a pensar? Como que a gente poderia falar sobre esse tema? E o que eu acho interessante, né, assim, principalmente para quem trabalha com psicologia, achei muito legal da sua fala a gente perceber que às vezes você é quase dado o título de psicanalista sem você ter pisado, né, em algum instituto assim de formação, porque os pacientes geralmente, né, eles trazem muito para a gente um passado que determina as condições do agora e um passado que ele praticamente sela as possibilidades, né? Ele fecha as possibilidades. Que conversa, né, um pouco com o tema do fatalismo que a gente já conversou sobre, que é realmente isso, né? Às vezes o passado toma, às vezes, uma postura muito fatalista e determinante na vida dos pacientes. E isso é até interessante, né? Isso é uma pergunta que eu até vim fazer para você, porque na logoterapia o passado ele tem outra tonalidade, né? Eu fiz essa brincadeira aqui com a psicanálise, mas é verdade, né? A psicanálise tem uma visão sobre o passado muito diferente da logoterapia. Então é muito interessante a gente tentar entender como é que a logoterapia enxerga esse passado. Qual é o papel que o passado tem no, digamos assim, no edifício teórico que o Frankl faz, né? Então eu queria perguntar para você, né? Como é que a logoterapia enxerga o passado? Frank tem uma consideração, no final do vídeo eu vou indicar um texto, inclusive, que o passado é a forma mais segura de ser. Aí guarda isso, Natan, que já já eu volto nele. Eu queria só que eu fui instigada aí por uma fala tua sobre essa questão da psicanálise, né? E em off, até se preparando aqui, a gente estava conversando sobre isso, que dá para perceber, assim, o quanto que a nossa cultura, ela abraçou essa compreensão de que um trauma no passado, algo que eu vivi lá na minha infância, tem repercussões no hoje. E aí eu estou sendo até, vamos dizer assim, leve quando digo isso, porque tem gente que faz a correlação direta de causa e efeito, né? Eu sou assim hoje porque aconteceu isso comigo lá atrás. Então, não é nem só repercussões, né? A pessoa tem a sensação clara de que é uma causa, assim. E a gente sempre. Assim, esse é um dado para a gente ter em mente, né? A gente ter compreensão. A gente que opta por estudar psicologia, por refletir sobre esses fenômenos humanos, e a gente que acompanha pessoas na clínica, precisa ter essa compreensão. Eu sempre costumo também fazer um asterisco de que existe a psicanálise existe, assim como existe outras teorias, assim como existe a logoterapia, e a forma como ela é entendida no senso comum. É como se fosse um telefone sem fio, em que tem lá o texto do Freud, e que vai um dizendo, outro dizendo, outro dizendo, até que chega numa pessoa que nem sabe quem foi Freud, mas está pensando a partir do complexo de Édipo, está citando a palavra porção. Então, tem isso. E eu estou falando isso do Freud, mas poderia falar do Frank, assim. E existe, sei lá, a pessoa que vai falar uma frase sobre o sentido da vida, que vai entender alguma coisa sobre isso, mas que nunca leu Em Busca de Sentido, né? Então, tem isso. Então, existe a psicanálise, que se estuda na academia, nas formações em institutos, como você falou, e existe os ecos dela, que foram sendo encontrados no senso comum atual e em outras épocas também, né? Aquela máxima de que Freud explica, né? Conta para ele todo o passado que nós vamos achar a explicação, né? Então, isso tem repercussões. E aí é importante que a gente entenda que as pessoas que a gente atende, que a gente entra em contato, muitas vezes a pessoa tem essa visão de mundo, né?
então eu vou para a terapia, porque aí lá eu vou falar com o psicólogo sobre o passado, e à medida que eu for falando, ele vai descobrindo, ou ela vai descobrindo, por que eu sou assim, por que eu ajo desse jeito, o que tem de inconsciente que eu não estou vendo, né? E nada contra, assim, a essa visão, mas a gente quer fazer um tensionamento aqui de ampliar. Será que é só isso mesmo? Será que é desse jeito, né? A causa lá de trás gera o efeito aqui da frente? Será que as coisas são assim tão simples? E aí, quando eu faço essas provocações, de novo, não estou fazendo para a própria psicanálise, mas para o senso comum que a gente tem dela, né? Então, e aí entro na sua consideração, né? A gente faz um tensionamento. Será que é só isso? Será que a partir apenas dessa lógica? E aí, a pergunta que você fez é como a logoterapia pensa a respeito e tudo, né? E aí, assim, o Frankl, ele tem um olhar muito interessante sobre a temporalidade, de um modo geral. E como a gente está focando esse vídeo aqui no passado, né? O passado como este, e aí eu retorno à frase que eu tinha trazido antes, modo mais seguro de ser. É aqueles caminhos que nós já percorremos, que nós já conhecemos, e a gente já salvou. Pensa aí, quando a gente está fazendo um trabalho, né? Digitando, a gente tem o cuidado de salvar no computador. Hoje em dia, mais salvar na nuvem, salvar. Está lá em algum lugar aquilo que eu escrevi. Então, o passado ele tem esse lugar do salvo para o Frank. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu decidi falar, aquilo que eu decidi fazer, aquele caminho que eu escolhi percorrer, uma vez falado, dito, percorrido, está salvo. Nada pode mudar mais aquilo, né? Então, ele está em certa segurança. Aí eu queria parar aqui, Nathan, e saber como é que chega essa frase, essas considerações para você, para aí, na sequência, a gente adicionar um próximo ponto. Eu acho muito fascinante assim, a ideia que o Frankl tem de tempo. E ele sempre recheia bastante, quando ele vai pontuar assim, sobre o passado, atendimentos que ele fez com pessoas que tiveram acontecimentos muito trágicos assim, do passado, é, coisas que afetaram elas profundamente, e ele sempre traz uma noção para elas, que foi essa que você disse, que eu sinto que traz muita paz e, de certa forma, uma certa atenção, porque ele sempre conforta, né, as pessoas com a ideia de, pelo menos os casos que me vêm à cabeça agora, que ele dá muita noção de conforto, mas depois ele faz essa certa observação, que é o conforto de, olha, essa pessoa que faleceu, aquilo que houve entre vocês, nada pode desfazer, mas em seguida, né, o Franca do jeito dele, isso também é um certo alerta, porque significa que tudo que você fez. Olha, pode até ser que você tome posturas diferentes com relação a isso no futuro. Não é que ele vai te determinar, mas é uma convocação à responsabilidade, porque uma vez feito, está feito. E não há nada que possa mudar isso. Então é muito interessante nessa concepção de passado, porque funciona como um conforto e um alerta, né? E falando assim de casos concretos, eu queria assim, perguntar um pouco como é que você acha que aparece isso na clínica para a gente. Porque eu acabei de falar aqui do Frankel, né? Dos casos que ele atendeu, mas vamos tentar dar uma visualizada disso no nosso cotidiano. Lembra a frase que eu disse, né? O passado como esse modo mais seguro de ser. Um exemplo de repercussão disso, de uma forma mais geral, antes da gente entrar na clínica, é a força que tem a nostalgia. Por que será que obras que evocam a nossa infância, que evocam a nossa adolescência, elas têm um potencial tão grande de trazer a gente de volta? Seja para o cinema, para assistir a continuação da franquia, seja para ler o livro novo que lançou, daquilo que você lia quando era adolescente, seja os pais para levar os filhos. Poxa, eu quero que o meu filho conheça aquele desenho, aquele filme que foi da minha infância. O passado tem esse elemento forte da segurança.
E a nostalgia é um exemplo bem interessante disso. A questão é que, e aí passando um pouquinho mais para as coisas da clínica, como você falou, tem esse elemento da gente ir se confinando apenas no que é conhecido, naquilo que é seguro, né? Então, eu sei que se eu não consigo entrar muito bem em conflitos com outras pessoas. Então, por exemplo, né, eu prefiro não falar, não entrar em conflito, mas aquilo que eu não disse fica ecoando em mim, né? Diante desse conflito, eu tenho uma forma mais segura de, não digo resolver as coisas, mas encaminhá-las, que é fugir. Seja a fuga para maratonar uma série na Netflix, seja a fuga de, enfim, vários caminhos que a pessoa possa usar. E eu fui construindo isso como caminho. Alguns psicólogos, algumas linhas dirão como repertório, né? Então, diante daquilo que eu não sei lidar, eu tenho o costume de fugir. Isso é como eu entendo que é mais seguro para mim. Tudo bem, isso vai se construindo, mas isso também vai limitando. Eu posso acabar confinado naquilo que é só o seguro, naquele único repertório que eu criei, que eu aprendi. Só que tem coisas na vida e momentos na vida que seria importante não que eu fugisse, mas que eu enfrentasse, que eu me permitisse superar, que eu me permitisse atravessar. Então, esse é um outro alerta sobre o passado. A gente precisa entender que, embora ele tenha esse aconchego do mais seguro, porque eu já sei fazer, eu já sei por quais caminhos que eu fico salvo também, por outros pode acabar me limitando, asfixiando minha existência na medida em que eu não abraço outras possibilidades, em que eu não me permito ir por outros caminhos desconhecidos, novos, inéditos. Então, quando você falou de alerta, tem esse alerta também. E tem um outro que eu queria puxar aqui, que é um tema que eu particularmente gosto muito de estudar, e que temos vídeo aqui no canal, vou pedir para colocar aqui na descrição, tema da culpa. Porque alguns textos, aliás, o texto do Frank fala sobre essa questão do celeiro do passado. Ou seja, tudo aquilo que eu. Aí até eles colocam de uma forma bem poética, né? Os amores amados, os sofrimentos vivenciados com dignidade, aquelas coisas que eu criei e entreguei para o mundo, ninguém vai poder apagar. Tem esse elemento da segurança do passado que você também mencionou. Mas existe o outro lado dessa moeda, que às vezes as pessoas costumam não dar tanta ênfase. Aquilo de lixo que eu salvei, aquelas possibilidades nada significativas que eu resolvi salvar no meu tesouro do passado, também vão para lá. Então, palavras que eu não gostaria de ter dito e disse, ações que a pessoa gostaria de não ter tomado e tomou, sofrimentos que você ignorou, não viveu com dignidade, eles também são salvos no passado. Só que, diferente dos tesouros, a gente não costuma se orgulhar deles. Eles costumam ecoar no nosso presente, e esse é um outro elemento. A gente não está falando aqui de passado só passado, mas a gente está falando de passado porque ele ecoa no presente. E, de algum modo, por isso, influencia também no nosso futuro, nas nossas escolhas futuras, né? Então, a culpa tem a ver com essas coisas não valorosas que a gente acabou salvando. E esse é um outro elemento importante, que também chega na clínica, como você perguntou. Ah, Taline, mas você disse, Nathan disse também, que não tem como mudar as coisas que a gente já fez, já disse e já salvou, né? Então vai fazer o que com isso? Bom, aí a gente tem um caminho que a gente traça para a superação da culpa, que tem a ver com reconhecimento, tem a ver com arrependimento, tem a ver com várias coisas que a gente pode pensar e que, né, a gente poderia se encaminhar mais. Mas eu queria trazer esse alerta também,
quando a gente fala do passado, a gente não pode falar só do salvo romântico, né? Salvo legal, das coisas que eu vivi de maravilhosas e que ninguém vai poder roubar de mim. Isso é ótimo. Mas a gente precisa estar atento e em alerta, como você falou, porque se eu não me empenho nas minhas decisões, se eu vou vivendo de qualquer jeito, se eu não ligo para o que eu falo, se eu não dou peso existencial para as coisas que eu decido, isso também será salvo. Essas coisas menos importantes, que não orgulham tanto, que nos envergonham até, elas também serão salvas, né? E aí, como é que a gente lida com isso, né? Essa face do passado também é importante da gente destacar. Eu achei até interessante isso que você pontuou, né? Que é um passado que reverbera no presente. É muito interessante a gente ter esse olhar, né? Que não é um passado qualquer. É aquilo do passado que retorna para o nosso presente. E é interessante, hoje eu percebi assim, mais ou menos os três caminhos que o passado pode ter no significado, né, para o sujeito. É o significado de coisas boas que estão salvas, ainda bem que estão salvas, vamos se alegrar por elas, mas existe o elemento de coisas ruins que muitas vezes a gente carrega que estão salvas também. E a gente também tem a questão que eu trouxe, e você também mencionou, do alerta, né, que esse passado traz, que, olha, coisas boas e ruins ficaram. E é interessante a gente nunca perder essa noção de que precisamos tomar responsabilidade pela existência. Precisamos tomar responsabilidade pelas escolhas feitas. Tem até um aulão, né, que a gente fez sobre o tema da decisão, que é um tema muito forte, né, na verdade, como a logoterapia tem essa ênfase grande nas decisões, né, nos chamados que são feitos. Então, o tema do passado, ele evoca muito, né, ele traz muito luz sobre esse tema. Então, acho que ficou muito legal os caminhos que a gente percorreu hoje. Queria só encerrar, então, com essa fala de encaminhamento e também duas dicas, né? Encaminhamento, esse que você falou, pegar esse gancho que você trouxe para dar destaque. A gente está falando aqui de passado porque ele tem reverberações no presente, né? E, sim, ele, de algum modo, está interagindo com quem a gente é hoje. A gente só não concorda com o detalhe de determinar completamente, né? Como o senso comum talvez abraçou algumas das teorias, não só a psicanálise, mas também ela, né? Mas às vezes com esse elemento quase fatalístico, né? Quase determinístico. Então, o encaminhamento que eu faria é assim: a gente está trazendo isso como tema porque ela tem ecos no nosso presente e porque ela, de algum modo, fala da nossa existência como um todo. Então, o passado, como outros elementos da nossa vida, eles recortam as nossas possibilidades e as nossas limitações. Então, se você aprendeu uma língua, né, aprendeu inglês, você aprendeu francês, você tem possibilidades que uma pessoa que não domina essas línguas não vai ter. Ela vai ter limitações, ela vai esbarrar em textos, em livros, em músicas, que ela não vai conseguir compreender como você. A gente estudou psicologia, outras pessoas estudaram matemática. A gente provavelmente vai ficar limitado diante de equações. Mas estudar psicologia nos abre, ter feito, né, todo um caminho de estudo de psicologia nos abre caminho para estar tendo conversas como essa, para pensar questões existenciais que as equações não vão dar conta, né? Então, o passado, os caminhos que a gente trilhou, desenha para nós possibilidades e limitações. Então, é nisso que a gente queria também colocar o foco, né? Dizer de por que é importante estar trabalhando, conversando sobre esse tema aqui no nosso canal do YouTube, e também o quanto isso é importante, um elemento importantíssimo para quem está passando por um processo terapêutico. Então, para o terapeuta, é importantíssimo, né, que a gente conheça, que a gente trabalhe, que a gente tenha o cuidado de acessar o passado de quem a gente atende. E para a pessoa que está fazendo terapia, assim, o encorajamento de que sim, você trazer os seus elementos da vida, do que você passou, do que você sentiu, do que você pensou e decidiu, é importantíssimo, por tudo que já foi sendo colocado. E em termos de indicação,
Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma indicação de um texto de Frankl, que está no livro Um Sentido para a Vida, que é um texto em que o Frankl ele desenvolve toda uma consideração e um encaminhamento sobre a temporalidade como um todo. Então, ela não vai falar só do passado, ele vai falar do passado, do presente, do futuro, vai trazer para nós uma metáfora famosíssima entre o pessoal que lê logoterapia, muito querida por nós aqui da Escola do Sentido, que é a metáfora da ampulheta, muito importante para entender esse tema aqui também, né? Então, eu acho que é uma indicação válida para você que está estudando logoterapia, que gosta desse tema, que ficou dialogando aqui com a gente, né? Escutando o que a gente está dizendo, fazendo as suas considerações, pensando, anotando, e repercutindo, né, reagindo ao que nós estamos falando. Então, para você que é instigado por esse tema, vale a leitura desse texto, né, do livro Um Sentido para a Vida. E também vou pedir para deixar aqui na descrição o nosso vídeo sobre o tema da culpa, em que eu tenho a oportunidade de desenvolver melhor isso que eu falei aqui de forma condensada, sobre a noção de culpa, qual é o papel que o passado tem nisso, nessa construção da noção de culpa. E também, lá no vídeo, eu falo um pouquinho melhor sobre esses caminhos de superação possíveis da culpa. E aí eu acho importante, se você tem interesse pelo tema também, que você acesse esse vídeo. E aí, no mais, Natan, agradecer a mais essa nossa conversa, que ela seja aí mais uma de muitas, que a gente possa ter entre nós e com outros colegas da Escola do Sentido, que a gente vai convidar para estar aqui conosco em breve, né? E agradecer a você que tem a atenção para o nosso trabalho e convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que também elas entrem nessa conversa com a gente, tenham acesso àquilo que a gente trouxe como consideração e possa ir levando essa discussão a outras mais e mais pessoas. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.